com linguagem C++, funções. As funções, elas são blocos autônomos de código, ou seja, toda parte do seu programa onde tenha um trecho de código que você vê nitidamente ali a delimitação dele, né, de início, meio e fim, esse trecho de código ele pode ser transformado em uma função, visando, né, entre outras coisas, uma organização melhor do seu código, né, estabelecendo as funcionalidades por meio de funções, e a reutilização de código, uma vez que, se você precisar desse código em questão em mais de um ponto do seu código-fonte, você não precisa de fazer cópias desse trecho. Você faz somente as chamadas a essas funções. A linguagem C e C++ ela é toda baseada em funções, inclusive o programa principal é uma função, né? Ela é uma função chamada main, denominada main, e a partir dela que o programa é executado. Aí, todas as demais funções, né, devem ser desenvolvidas ou utilizadas por meio de bibliotecas. E existem funções com retorno e sem retorno. E essas funções, sendo elas com ou sem retorno, elas podem ter parâmetros ou não, né? Então, uma função com retorno, que está diretamente relacionada ao tipo da função, né? Essa função com retorno ela pode ter ou não parâmetros, e a função sem retorno ela pode ter ou não parâmetros também. Essa função sem retorno, em algumas linguagens, elas são tratadas como procedimentos, né? Aqui no nosso caso vai ser função com retorno e sem retorno simplesmente. Para trabalhar com as funções, para trabalhar com esses trechos autônomos de código, a gente precisa de ter uma ideia, né, de escopo de variáveis, né? De como essas variáveis se comportam quando a gente divide o código em diversas funções. Quando a gente está trabalhando uma única função, um código com uma única função, no caso, né, a função main, nosso código está corrido ali dentro da função main, de cima para baixo, da esquerda para a direita, a forma de organização, tanto faz se a gente utiliza variáveis globais ou locais. Por quê? Eu só tenho o escopo da função main. Então, se eu declarar uma variável dentro da função main ou fora da função main, né, sendo que esteja, né, garantindo que esteja fora de qualquer outra função, que não exista, né, na verdade, outra função, tanto faz, né, a utilização, porque vai ser indiferente. Se essa variável estiver fora de qualquer função, ela é uma variável global. Se ela estiver dentro de alguma função, ela é uma variável local. Se eu tenho uma única função, tanto faz, né? Ela estar fora ou dentro, só questão de definição que vai ser diferente. Ela ser global ou local, mas a utilização vai se dar da mesma forma e não vai ter nenhuma alteração quanto a essa utilização, né? Visto que a gente precisa ter em mente de que essa variável global ela carrega o seu estado, né, para qualquer função que utilize-a. Na verdade, se a gente só tem uma função, não vai fazer diferença nenhuma. Então, as variáveis locais, né, as variáveis de escopo, né, as variáveis de escopo local, elas são declaradas dentro da função. Então, se eu tenho uma variável dentro da função, ela só existe enquanto essa função está sendo executada. E ela só recebe valor, trata valor, né? Só carrega o seu valor dentro desta função. Ela não carrega, né, o seu valor para fora do escopo dessa função. Então, por isso ela é uma variável local, variável que só tem sentido, só tem utilização dentro da função que a declarou. E as variáveis globais são aquelas que são declaradas fora de qualquer função. Quando digo fora de qualquer função, inclusive a função main, obviamente, né?
Se ela é declarada dentro da função main, é uma variável local que só tem utilização dentro da função main. Uma variável para ser global, ela tem que ser declarada fora de qualquer função. E nesse caso, se eu tenho mais de uma função, o valor dessa variável ele permanece, né, mesmo se ele foi alterado na função 1, a função 2, essa variável tem o valor, né, alterado pela função 1. Ela carrega esse status, esse estado, né, na verdade, nas diferentes funções que fazem uso dessa variável. Então, é muito importante, né, a gente entender esse conceito de variáveis locais e variáveis globais, até porque esse conceito complementa a questão dos parâmetros, né? Tem hora que é interessante que seja por parâmetro, tem hora que é interessante que seja por variável global, por exemplo, que os valores transitem dentro das funções. Então, vai depender muito, né, obviamente, da utilização. Esse conceito de variável local e variável global ele faz sentido a partir de agora, né, que a gente né, que nós vamos trabalhar com mais de uma função dentro do nosso programa. Bom, as funções, né, ela tem essa sintaxe, né? Então, nós temos o tipo, né, o tipo da função. Esse tipo ele está diretamente relacionado ao retorno dessa função, o nome da função, a lista de parâmetros, caso tenha, né? Caso não tenha, pode ficar vazio, né? Abre e fecha parêntese, vazio. A questão é que o parêntese ele é obrigatório. Se tiver parâmetros, essa lista de parâmetros está entre esses dois, entre esse abre e fecha parêntese. Se não tiver parâmetro, esse parêntese permanece, só que fica vazio entre o parêntese, né? Aqui nós temos o escopo da função, né? Todo o corpo, todo o código da função, né? Toda a lógica que ela vai desenvolver. E eu tenho a palavra reservada return, que está diretamente relacionado com duas coisas. Primeiro, a informação que essa função retorna para a chamada dela, né? Diferente de dar uma informação na tela, por exemplo. Isso não é um retorno. O retorno ele é a informação que a função dá para a chamada dela. É como se eu transformasse aquele código que é o nome da função, a chamada da função, em um valor qualquer, né? Que vai ser passado, né, por esse retorno, do tipo da função. Então, por exemplo, eu tenho uma função inteira e ele retorna 1. Então, quando eu chamo a função, é como se eu tivesse um inteiro 1 na chamada da função. Eu posso tratar essa chamada da função como um inteiro qualquer, inclusive para compor expressões. E o outro motivo, né, esse retorno, ele força a saída da função. Eu não preciso necessariamente de que o retorno seja a última linha da função. Eu posso ter esse retorno onde for conveniente dentro da função. Só lembrando que, ao encontrar a palavra retorno, ele vai imediatamente finalizar a função e jogar, né, a informação que está na frente da palavra return, né, da palavra reservada return. Então, eu posso ter quantas palavras reservadas return eu quiser dentro do código, né? Só tem que ter em mente que a primeira vez que achar um return, essa função vai ser finalizada, né? Então, eu posso ter uma lógica, por exemplo, condicional. Se, né, if tal condição, return um valor qualquer. Se não, return outro valor, por exemplo. Veja que eu tenho dois returns dentro de um código, só que ele vai encontrar um ou outro, né? Mesmo que tenha a possibilidade de encontrar um e outro, a partir do momento que ele encontrou o primeiro, ele finaliza a função. O return é a palavra reservada também que vai servir para finalizar a função. Caso eu não tenha return, seja um tipo void, né, essa função, a função ela termina quando o código acabar, né? Quando eu encontrar o fecha-chaves que fecha o abre-chaves lá do início da função.
também, né, aí nesse caso ele vai executar todo o código ali e vai finalizar com o fim mesmo do código da função. Diferente, né, do return, que vai forçar essa finalização da função. Então, como dito anteriormente, o tipo da função ele é diretamente relacionado com o retorno que essa função dá, e os parâmetros não são obrigatórios, né, visto que se eu não tiver parâmetros, essa lista de parâmetros fica vazia e eu uso simplesmente o abre e fecha parêntese na frente do nome da função, né? Então, nessa videoaula nós vamos ver, né, uns exemplos de funções com retorno e sem retorno, porém sem parâmetro, né? Essa aula foi dividida em duas para a gente ver as funções com parâmetros na próxima videoaula. Bom, vamos lá. Inicialmente, né, nós temos que ter em mente que essa função, esse int main é uma função. E ela é a função principal, né? Então, o meu programa ele vai ser executado a partir dessa função. Se eu declaro uma função, vamos começar sem retorno primeiro, né? Se eu declaro uma função aqui, essa função ela não vai ser executada, ela não vai servir para nada. A menos que dentro da função main, ou dentro de qualquer outra função que esteja sendo chamada pela main, né? O ponto-chave aqui é a função main. Dentro dessa função main, eu tenho que ter uma chamada para essa função. Agora sim, aqui eu encontro essa chamada para a função, e aí eu vou executar, né? Ou será executado, na verdade, o código que está aqui dentro dessa função soma. Aqui eu vou declarar duas variáveis, né? Chamar de A e B. Essas duas variáveis, elas são variáveis locais. Elas só existem e só são reconhecidas dentro da função soma. Então, se eu declarei essas duas variáveis ali, mesmo que eu tenha chamado soma, e aqui eu utilize, por exemplo, A, essa variável A, ela não é uma variável reconhecida. Ela não é uma variável que existe. Por quê? Dentro da função main, eu não tenho nenhuma declaração dessa variável A. Globalmente, olha, fora de qualquer função, eu também não tenho nenhuma declaração dessa variável A. Eu tenho essa declaração da variável A dentro da função soma. Mas, nesse caso, ela só existe dentro da função soma. Então, esta já é, né, de cara uma variável local. Eu não tenho, né, retorno, então eu vou dar saída, eu vou pegar, né, na verdade, essas informações do teclado para o usuário digitar os valores que ele quer, e eu vou escrever na tela a soma, né, que é A mais B, nesse caso. Então, essa função ela é um trecho de código autônomo, né? Ela captura ali as informações que quer e finaliza mostrando na tela a soma desses dois valores que foram digitados. Aqui em meu programa, aqui não faz nada disso. Aqui ele só chama esse bloquinho de código, né? Na hora que chama esse bloquinho de código, ele vem para cá e executa o que está aqui dentro. Então, se eu executar esse código, nós vamos observar, né, que eu não tenho mais nada aqui. Ele chegou, achou soma, veio para cá e ele pede os dois valores. Então, 5 e 7. 12, né? A resposta, escreveu na tela, está aqui, né? Então, minha função funcionou, executou todos os códigos, ela foi até o fim, porque não encontrou a palavra return, né? Que interrompesse antes, né? Então, esse é um exemplo de uma função sem retorno e uma função que declara, né, localmente duas variáveis. Agora, vamos alterar essa função para ela dar um retorno inteiro. Então, agora é uma função, né, que não tem parâmetro, né, visto que os parâmetros nós vamos ver na próxima videoaula. Se não tem parâmetro, a forma que eu vou ter aqui de entrar com as informações são, né, com variáveis. Então, continuo com as duas variáveis locais, né, mantendo o mesmo critério.
captura aqui do teclado, essas duas informações. Só que agora eu não vou utilizar o cout. O que eu vou utilizar? Eu vou mandar ela como retorno para lá. Eu mandei como retorno e eu só fiz a chamada dessa função. Eu vou executar e a gente vai ver que não vai acontecer nada, não vai mostrar aquela informação, porque no exemplo anterior ele estava mandando mostrar na tela. Agora ele está retornando para a chamada, mas não está mandando mostrar na tela. Então ele está resolvendo tudo que tem na função, mas não vai exibir o valor do resultado, né? Vai pedir aqui as duas entradas, 5, 6, por exemplo. Olha lá, ó, não mostrou 11 aqui. Por quê? Embora ele tenha executado, embora ele tenha retornado esse valor, esse valor ele vem no lugar dessa chamada soma. Então aqui tem o valor 11 inteiro, só que não tem nada pedindo para ele mostrar na tela. Nesse caso, se eu quiser mostrar na tela, eu preciso de colocar o cout aqui. Agora sim, é como se o resultado viesse para cá e eu estivesse mandando mostrar na tela um valor inteiro. Agora, nesse caso, olha, 5, 6, mostrou 11. Porque ele resolveu, devolveu 11, trocou essa chamada por 11 e deu um cout desse valor 11 aqui, né? Então, esses são os dois exemplos, né? Com retorno e sem retorno, né? A questão é que aqui eu consigo, por exemplo, fazer uma expressão, né? Porque isso aqui é como se fosse um inteiro qualquer. Se é um inteiro, eu posso fazer qualquer expressão aritmética com ele. Então, independente do valor que ele retorne aqui, na execução do programa, eu quero somar mais 6. Né? Então, agora eu consigo fazer isso. Utilizando o retorno, eu consigo fazer sem problema. Então, 5 mais 6. Ele vai retornar 11, trocar a chamada, vai retornar 11 aqui, trocar a chamada aqui por 11, resolver essa expressão aritmética, né? 11 mais 6, e vai escrever o resultado na tela. Então, 17. Isso daqui para mim, essa chamada, é um inteiro qualquer, né? Que é um inteiro resultado dessa função. Tá? Então, nós vimos aqui os exemplos com retorno e sem retorno, e essas duas variáveis sendo variáveis locais. Vou dar um exemplo forçando um erro aqui. Eu vou mandar ele dar o retorno, né, da função e somar com A, sendo que esse A é uma variável desse escopo aqui, né? A é uma variável de dentro da função soma. Vou abrir o log aqui para a gente ver o que vai acontecer. Então, vou executar e ele vai falar, ó, erro, A não é declarado nesse escopo. Então, ou seja, essa variável A é uma variável que não foi declarada aqui dentro desse escopo. Ela só é declarada aqui dentro. Vamos fazer um exemplo agora, declarando ela globalmente. Então, int A, B. Vou usar as duas variáveis mesmo. Se eu declarei globalmente, eu não preciso de... Deixa eu só abrir um pouquinho o código aqui. Eu não preciso, obviamente, de declarar ela aqui, né? E eu também vou fazer sem usar ela aqui, depois a gente altera. Então, olha, agora o que eu fiz? Eu só tirei as duas variáveis A e B de dentro da função e declarei ela globalmente. No primeiro momento, a gente vai observar que o programa vai funcionar da mesma forma, né? 5, 6, retornou 11. Agora, se eu quiser forçar esse mais o primeiro valor que eu digitei lá, a primeira variável, agora aqui ele vai reconhecer essa variável, porque ela não é mais só desse escopo, agora ela é de qualquer escopo, né? Porque ela é global. Então agora, 5, 6, 16, porque 5 mais 6, 11, mais 5, 5 mais 6, 11, né? Foi o que ele retornou aqui, só que eu somei mais 5, que é o valor que tem nessa variável global aqui, que eu capturei esse valor dentro dessa função, mas ele permanece mesmo fora dessa função. Então, nesse caso, eu tenho essa variável global, né? E um outro exemplo, eu poderia, por exemplo, transferir, né, esse CIN aqui para dentro, que ele vai ser reconhecido normalmente, né? Por quê? Pelo mesmo princípio da variável global.
Então eu não tenho aqui, mas eu altero o valor antes de chamar a função. Depois eu chamo a função, né, dentro da função essas duas variáveis já foram modificadas, porque eu modifiquei antes aqui, e ele vai resolver também da mesma forma. Opa. Então vamos lá. Vamos executar aqui. O mesmo exemplo, né? 5, 6. Olha lá, resolveu da mesma forma, mesmo CIN tendo saído aqui da função soma e indo, né, para a função main.